Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o desemprego atingiu 14 milhões e 800 mil trabalhadores no trimestre encerrado em maio. A taxa foi a segunda mais alta da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. É o que apontam os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. Em números absolutos, foram 14 milhões e 800 mil pessoas em busca de emprego, número que se mantém inalterado desde o primeiro trimestre do ano. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz seus relatórios mensais com base nos trimestres móveis. Em comparação com março-maio de 2020, quando a economia foi atingida pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de confinamento adotadas para contê-la, o número de desempregados aumentou 2 milhões e 100 mil. O índice de desemprego subiu 1,7 ponto percentual nesse período, de 12,9% para 14,6%. Os analistas preveem que a reativação da maior economia latino-americana vai ocorrer à medida que a vacinação avançar para conter a pandemia. Mas os efeitos dessa retomada devem demorar para serem refletidos no mercado de trabalho. E a Prefeitura de São Paulo começou hoje a informar imunizantes disponíveis para a segunda dose da vacina contra a Covid. O objetivo é facilitar a busca dos moradores pelo mesmo fabricante da primeira dose. Da Prefeitura da capital paulista, de olho na fila, começou a disponibilizar a informação sobre onde encontrar o imunizante para a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Cada um dos 700 postos de saúde da cidade vai divulgar diariamente as vacinas disponíveis. A consulta vai facilitar a busca dos moradores por determinado fabricante para a aplicação da segunda dose e também pretende estimular os cidadãos a completarem o esquema vacinal. A cidade de São Paulo tem 219 mil atrasados para a segunda dose. Segundo a Prefeitura, a população estava reclamando que não encontrava nos postos de saúde a mesma vacina aplicada na primeira dose. Apesar da divulgação, o imunizante disponível é apenas para quem já tomou a primeira dose. A Prefeitura não acredita que vai estimular a escolha dos fabricantes, mesmo porque o cidadão deve apresentar a carteirinha de vacinação para comprovar que deve receber a segunda dose. A lei municipal, sancionada pelo prefeito no último dia 27, também coloca no fim da fila os chamados sommeliers de vacina, que se recusam a tomar imunizantes de alguns fabricantes que estão disponíveis contra a Covid-19. E olha só, casos raros da síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra a Covid-19 foram relatados em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O alerta veio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. A Anvisa informou que já recebeu 27 notificações de casos suspeitos de síndrome de Guillain-Barré, ASGB, após a imunização com a vacina da AstraZeneca, 3 casos com a vacina da Janssen e outros 4 com a Coronavac, totalizando 34 registros. A ASGB é um distúrbio neurológico autoimune raro que danifica as células nervosas. De acordo com a agência, a maior parte dos pacientes percebe inicialmente a síndrome pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores e, em seguida, dos membros superiores. Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível. O principal risco é quando atinge os músculos respiratórios. Nesse último caso, a SGB pode levar à morte. Segundo a Anvisa, a maioria das pessoas tem se recuperado totalmente do distúrbio. A recomendação é que as pessoas vacinadas que desenvolverem esses sintomas procurem imediatamente atendimento médico e não deixem de se imunizar, pois os benefícios das vacinas têm superado os riscos. De Brasília, Camila Xavier. E enquanto muitos países ocidentais ainda se esforçam para aplicar o esquema completo de vacinação anti-Covid-19 à sua população, Israel entra em um terreno desconhecido. Ao começar a administrar, a partir desta sexta-feira, uma terceira dose em pessoas com mais de 60 anos.
Para promover a campanha, o presidente Isaac Herzog e a esposa receberam a terceira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech. O ex-primeiro-ministro também foi vacinado com a terceira dose. A administração de 3 doses da vacina anti-Covid-19 reforça a proteção contra a contagiosa variante Delta, segundo a Pfizer, mas não foi aprovada pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos nem da União Europeia. Israel fez uma rápida campanha de vacinação graças a um acordo com a Pfizer-BioNTech. O país suspendeu muitas restrições em junho, quando os novos casos de Covid caíram de 10 mil para menos de 100 por dia. Mas nas últimas semanas, o número de contágios voltou a subir e medidas como o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados voltaram a ser adotadas. No território, 55% de seus 9 milhões de habitantes completaram o esquema de vacinação, mas cerca de 1 milhão de pessoas rejeitam ser vacinadas. E olha só que bacana, o maior cafezal urbano do mundo fica aqui em São Paulo. O Brasil lidera o ranking da exportação do produto, que rende a segunda bebida mais consumida do planeta, logo depois da água. A senhora gosta de um cafezinho preto? Eu amo. Todo dia? Todos os dias. Você toma muito café por dia? Você toma café? Só de manhã. Eu só tomo de manhã. Gourmet superior, tradicional, extra forte. Fresco, orgânico, certificado, artesanal, especial. Bendito seja o nosso cafezinho de todo dia. Mas de onde ele vem? Segundo a história, Kaudi, um pastor da Etiópia, foi quem descobriu o café. O café seguiu para a Arábia, onde foi mantido em segredo. Acreditavam ser uma planta medicinal. Depois foi parar no Egito e mais tarde na Turquia. Na Europa, começou a ser produzido na Inglaterra e Itália e se popularizou. Suíça, Holanda, Alemanha, França e Dinamarca. Longa trajetória até chegar aqui, no Brasil. E se eu te disser que hoje, ano de 2021, existe um cafezal urbano aqui, na cidade de São Paulo? Muitos paulistanos não imaginam e é realmente incrível. São 10 mil metros quadrados de área plantada, cerca de 2 mil pés de café desde 1950. E tudo isso em plena área urbana. Na década de 80, ele já fez parte de experimentos de controle químico e na medida que isso foi passando, hoje esse cafezal, ele existe como um projeto de educação ambiental e dentro dele a gente faz ensaios de controle biológico, manejo de pragas e a partir deste ano a gente vai começar também a fazer uma renovação do cafezal com outras variedades de café mais promissoras dentro do estado. O cafezal sozinho ele já desperta, né? Quando a gente fala que existe um cafezal de 1 hectare dentro do centro de São Paulo, já automaticamente isso já desperta curiosidade, mas o que a gente vai fazer ali, na verdade, é uma reforma geral. Os pés de café, a gente tem pés muito antigos, da década de 80, então, de certa forma, vai haver essa troca, essa substituição, e a gente também vai trazer variáveis novas, inclusive numa parceria com o IAC, a ideia é que a gente traga novos pés de café, e que ali a gente replique o que a gente está chamando de cafeicultura do futuro. São liberadas abelhas, é o que a gente chama de polinização assistida. No caso do cafezal, a espécie de abelha é a abelha sem ferrão, mas tem outras espécies também, inclusive algumas que produzem mel. E a ideia é justamente isso, que a gente tenha mais flores sendo polinizadas e, consequentemente, um café em maior quantidade e melhor. Você sabia? O café é a segunda bebida mais consumida do mundo. A primeira é a água. Mais de 400 bilhões de xícaras de café são servidas diariamente. Os Estados Unidos é o maior comprador de café do mundo. A Finlândia é o país que mais consome café. Nós crescemos, de fato, 1,3%, depois de 2 anos consecutivos sem crescimento. Se a gente separar os nossos associados, nós crescemos 2,19%. E se a gente colocar isso em números, o per capita
nós estamos a 4,79 quilos por habitante. Para ter uma ideia, isso significa mais ou menos 80 litros de cafés consumidos por habitante ano. Depois dessa matéria deu vontade de um bom cafezinho, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo fim de semana para você.